Amém. Boa noite a todos novamente. Se você chegou depois de que eu dei o primeiro boa noite, seja bem-vindo. Deus abençoe esse tempo que vamos ter aqui agora. Eu queria começar fazendo aqui uma pergunta, ou levando a seguinte questão. Se eu perguntar a você, se eu fizer a seguinte pergunta, você acha que é meu filho? Se eu perguntar a Marquinho aqui, Marquinho, você acha que é meu filho? Não responde. E aí você responde que sim, eu sou. Mas por que você acha que é meu filho? Né? Onde estão as provas disso aí? Onde é que está o exame de DNA? Onde é que está? Eu não era nem nascido quando você nasceu, como é que eu posso ser seu pai? E você diz assim, não, é porque eu quero, só porque eu sinto o desejo de que você seja meu pai. Tá bom, mas eu vou ter que responder a você que eu não sou seu pai. Porque não há nenhum exame que prove isso, que mostre isso. Não há nenhum registro, porque deve haver algo que comprove. Quando você diz que é o meu filho, você é filho de alguém, deve haver uma comprovação disso. E aí vamos atrás disso. Não precisa ir atrás, porque eu sei que eu não sou. Eu queria que você respondesse então a outra pergunta. E essa vai um pouco mais fundo, vai perguntar a você assim: você se acha um filho de Deus, uma filha de Deus? Muito bem, talvez você tenha respondido sim, eu acho. E agora vem a segunda pergunta: por que você acha isso? Por que você acha que você é um filho ou uma filha de Deus? E talvez você também diga, não, porque eu sinto isso no meu coração. Não porque eu gostaria, é um desejo meu. Ótimo. Mas tem que ter uma justificativa, tem que ter uma comprovação disso. O DNA de um filho de Deus, de uma filha de Deus, está aqui, nesse livro. Esse é o registro. Não há como fugirmos dele. Posto na Bíblia, e o nosso alinhamento com isso aqui é a comprovação de que nós somos filhos e filhas de Deus. Não é apenas um desejo meu que me faz filho de Deus. Não é apenas algo no meu coração que me faz filho de Deus. Não. E eu começo essa mensagem, essa reflexão, dessa forma, porque nós estamos iniciando hoje uma nova série de mensagens aqui na Paz, que se chama Somos Cristãos. Hashtag, sabe o que é hashtag, né? Se não souber, vai saber agora, quando for jogado ali na tela, o que deveria ter sido jogado. Isso. Somos cristãos. Hashtag é jogo da velha, lembra? Jogo da velha é hashtag. Então poste em todo canto. Hashtag Somos Cristãos é a nossa série de mensagens que nós estamos começando hoje. Nós queremos deixar claro o porquê de dizermos somos cristãos. O porquê de afirmarmos somos cristãos. Então eu quero dar algumas pistas para você, e como eu disse que todas as pistas e todo o registro está aqui nesse livro, então eu vou dar algumas pistas, quer ver? Eu vou jogar aqui na tela alguns versículos que vão nos ajudar. Por exemplo, esse Romanos 8,14 diz, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus, é de Deus. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. João 5,12. Mais um pouco. Outros textos que vão. Gálatas 3,26. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Há uma condição. Todos são filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. João 3,36 diz, aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não terá vida.
não verá a vida. Mas a ira de Deus sobre ele permanece. E mais ainda, tem mais textos que são ainda mais pertinentes e nos solicitam, demandam uma reflexão. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Muito bem. O que é que vai dizendo mais? Quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê já está condenado porquanto não creu no unigênito Filho de Deus. Então esses são textos, acho que tem mais um texto que eu gostaria de compartilhar com vocês. Em amor, ele nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de Deus, da sua vontade. Então eu sou filho de Deus quando esse DNA está impregnado na minha vida, quando eu me confundo com isso. Eu sou filho de Deus não quando eu acho isso, não quando eu desejo apenas, não quando eu sinto ou gostaria de, ou é a minha opinião. Não, até aí eu ainda não sou filho de Deus, porque você viu em todos os textos que eu coloquei, e poderia ter citado aqui inúmeros textos que estão nas Escrituras, que eles vão dizer que eu sou o filho de Deus se eu estiver em Jesus Cristo. Essa é a condicional. Se eu estiver em Jesus Cristo. Quando nós confessamos a Jesus Cristo, nós somos o que agora? Povo de Deus. Juntos, olha o que o texto vai dizer em 1 Pedro. Vocês, porém, vocês agora, povo, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olhe, vocês agora, isso aqui é o povo de Deus. Esse povo que se chama pelo meu nome, como diz a Escritura, vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. No Antigo Testamento, na profecia de Zacarias, tem um texto que diz que nós somos como a menina dos olhos de Deus. Povo exclusivo de Deus, povo que Deus ama, povo que Deus zela, povo que Deus abraça. Esse é o povo de Deus. Agora, a nossa reflexão de hoje vai um pouco adiante, porque há uma pergunta que eu posso fazer, que é por quê? Ou como eu posso ser povo de Deus? Por que nós somos povo de Deus? Por que você é? Por que nós somos povo de Deus? Claro, nós teremos aqui uma série de respostas que poderíamos colocar aqui. Eu vou me deter a algumas, mas quero refletir com vocês sobre isso. Porque, em primeiro lugar, porque nós somos povo de Deus, em primeiro lugar, você pode tomar o seu gás aí, anotar, fazer as suas anotações. Amanhã na sua célula você vai discutir sobre esse assunto, vai ser muito boa a conversa. Então você precisa ter algumas anotações, aproveite e faça isso hoje. Porque fomos libertos, resgatados por Jesus. Porque eu sou o povo de Deus? Porque nós somos povo de Deus. Quem é esse povo de Deus? São aqueles que foram libertos, resgatados por Jesus. Algum tempo atrás eu li esse livro e agora estudando para essa série de mensagens me ocorreu refletir mais um pouco sobre ele. Anos atrás, muitos anos atrás, ainda no século passado, um filósofo britânico, Bertrand Russell, fez uma declaração pública e dizia ele por que ele não era cristão. Por que eu não sou cristão? Porque eu não sou de Deus. E ele saiu explicando muito bem, porque ele era um homem matemático, filósofo e uma pessoa de alta capacidade. Ele saiu explicando tudo aquilo para desconstruir a fé cristã. Daí, pouco mais, claro, mais recentemente, o pastor John Stott, grande autor e teólogo da igreja, ele escreveu esse livro aqui, que eu recomendo a todos, que chama-se Porque Eu Sou Cristão. Pensando no que Bertrand Russell disse, ele disse, agora eu tenho que escrever a minha parte, porque eu sou cristão. E ele vai além, na conversa dele aqui nesse livro, que é muito interessante, por isso eu recomendo, ele vai dizer que ele não seria cristão, e ele não é cristão, ele não se tornou cristão,
Assim como eu não me tornei cristão, porque eu fui educado numa família cristã. Isso não me garante absolutamente nada. Eu não fui educado. Eu fui educado em uma família parcialmente cristã. Eu estudei, Miguel, em colégios cristãos, fiz o meu curso de médio, nível médio, etc. Antigamente chamava ginásio científico na sua época. Eu fiz no Colégio Padre Félix, que tinha professores, inclusive, que eram padres. Eu tinha um professor de matemática chamado Cônego. Quando o Cônego entrava na sala de aula, todo mundo tremia. Ele ia de batina preta para a sala de aula, terror aquilo. Eu estudei no Nóbrega, todo o meu nível médio e ginásio também, no Nóbrega, com padres, com princípios cristãos. Mas não foi isso que me garantiu eu ser um cristão. Não foi isso. Também não foi o dia 23 de dezembro de 1979, quando eu entreguei minha vida a Cristo ali em Boa Viagem, numa noite de quinta-feira, que eu aceitei Jesus no meu coração e me rendi a Ele. Não foi isso também, não foi por causa disso que eu me tornei cristão. Isso foi uma consequência e outras coisas mais. O que me tornou um cristão foi um Deus que me perseguiu até o último momento. Um Deus que foi atrás de mim. Um Deus que disse, eu não desisto de você. Nem que a porca tussa. Ele não disse isso, claro. Mas não está em nenhum texto bíblico. Mas não desisto de você. E ele não desistiu de mim. E como não desiste de você, por isso que eu fui resgatado por Jesus. E aí Francis Thompson, que é um poeta, também britânico, escreveu um poema chamado O Cão de Caça do Céu, colocando Deus como o grande cão de caça, que ele vai atrás das pessoas com todo cuidado, mas vai até encontrar aquela pessoa por quem ele está perseguindo. Assim foi. Olhe para a vida de Saulo de Tarso, olhe para a vida de outros homens de Deus, da história antiga, da história mais contemporânea, da história moderna. Essas pessoas foram alcançadas por Deus, por Jesus, mas há um texto muito importante lá em 1 João 4,19 que diz que Ele nos amou primeiro. Se amamos a Cristo é porque Ele nos amou primeiro. Fique bem claro isso para cada um de nós. Se formos ao contexto de quando e onde essa carta aos Romanos foi escrita, Paulo está ali em Corinto. Paulo está em Corinto passando um período de alguns meses do inverno e decide ficar em Corinto. E ali ele escreve essa carta, que é bom que se entenda que não é uma carta simplesmente porque ele estava com saudade do povo de Roma. Já vou escrever uma cartinha aqui, olha, hoje aqui teve a Olimpíada, foi tão bom. Não, isso aqui é um tratado teológico, o mais rico do Novo Testamento, considerado o Evangelho de Paulo. Não era uma cartinha para mandar saudações apenas para os cristãos de Roma. A carta aos Romanos é o melhor tratado da fé cristã do Novo Testamento. Não há nada semelhante a ela. Foi lendo essa carta, por exemplo, que Agostinho, conhecido como Santo Agostinho, bispo de Hipona, conheceu a Cristo e tornou-se conhecido como doutor da graça, porque ele apresentou a proposta da graça através da leitura de Romanos. Foi lendo Romanos que Martinho Lutero se decidiu por levantar uma reforma na igreja, quando conheceu a graça. O Wesley, um pastor que estava em crise de fé, lendo Romanos numa noite que chama-se a Noite do Coração Aquecido de Wesley, ele teve um reencontro com Cristo, com Deus, entendeu o propósito da graça e tornou-se no maior avivalista que a Europa já experimentou até os dias de hoje. Então Paulo tenta mostrar aos romanos a suficiência da graça. Então veja agora como ele escreve com propriedade, mostrando a verdadeira libertação. Pense, somos cristãos. Pense, sou cristão, sou povo de Deus. Olha o que ele diz no versículo 1 e 2. Portanto, agora, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. A mente de Paulo estava muito clara a respeito disso aqui. Somos cristãos porque fomos libertos da lei do pecado que nos escravizava.
da lei do pecado que tinha domínio sobre nós, da lei do pecado que dizia para onde eu ia, que dizia o que eu fazer, que não jogava na minha consciência absolutamente nenhum peso, nenhum constrangimento. Nós pecávamos sem problema de consciência. Veja se não era assim. Se você é um cristão, já se decidiu por Cristo, se você já foi abordado pela graça de Deus, envolve-se hoje dessa forma. Lembre-se de quando você não era, de quando você não caminhava, de quando você não acreditava, quando você não tinha sido ainda tocado, cheio do Espírito de Deus, da graça de Deus. Você pecava e não tinha nenhum problema de consciência. Casos extremos, talvez, por uma questão de humanidade, mas você não tinha problema nenhum de consciência. Você fazia as coisas porque todo mundo faz. Porque tudo era normal, desde que feito com boas intenções. Não é assim? Mas quando veio o Espírito Santo, as escamas dos nossos olhos caíram, e você hoje é liberto, livre, renovado, avivado, pode dizer assim: como eu fazia isso? Como eu fazia esse negócio? Como eu agia dessa forma? Como eu pensava isso? Às vezes você não acredita naquilo que você mesmo fazia, e às vezes há pouco tempo atrás, porque agora as escamas dos olhos caíram. Eu gosto de dar esse exemplo como o sujeito que é operado de catarata. Tinha uma catarata forte. Aí nessa semana alguém me procurou e disse: operei de catarata, pastor. Estou vendo tudo. E você não via antes, não? Eu pensava que via. Mas quando tirou a catarata, eu estou enxergando tudo nos mínimos detalhes. Uma vez eu fui no médico, eu estava um pouco moco desse ouvido aqui, era desse. Estava moco, não estava escutando quase nada. E eu balançava, não adiantava nada. Eu disse: vou no médico. Aí fui lá. E ele disse: vamos olhar aqui. Eu botou aquele equipamento lá, olhou lá dentro e disse: rapaz, você tem um bocado de coisa aqui, viu? Eu disse: dá para tirar, doutor? Vou buscar o equipamento. Ele foi lá no carro, pegou o equipamento dele e puxou. Gente, você não imagina o que saiu do meu ouvido. Saiu tanta coisa. E ele foi tirando, ele se assustou quando tirou tudo. Ele disse: olha para aqui. Eu falei: quem botou isso aí, meu Deus? Ele disse: a vida. Mas quando ele tirou aquilo, sabe o que eu escutei? Eu escutei o barulho da sandália raspando no chão. Ficou nítido, caiu as escamas, abriu tudo. Quando eu conhecia Cristo, e agora sim, sendo guiado e vivendo pelo Espírito, liberto pelo Espírito de Deus, caíram as escamas. Eu agora vejo os detalhes. Eu costumo dar esse exemplo dos óculos que eu tenho aqui. Com esses óculos aqui, com esses óculos, sem esses óculos, gente, vocês são todos lindos. Mas quando eu ponho os óculos, só Valéria é bonita. 1-0. Guarda aí, vai juntando milha. Pecávamos sem consciência, sem problema de consciência, porque era assim mesmo. Existem valores, e as boas novas me esclareceram que eu agora sou um cristão, e assim eu sou povo de Deus. Colossenses 1,13. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Por que nós somos povo de Deus? Porque nós fomos libertos, resgatados por Jesus Cristo, nosso Senhor. E aí nós vamos respondendo essas perguntas, a essa pergunta, aliás, e vamos continuando. Tem mais razões. Por exemplo, somos povo de Deus porque não vivemos mais por nós mesmos. Não vivemos mais por nós mesmos. Uma vez compreendendo que eu fui liberto por Jesus, que estou em Jesus, João 15 vai dizer: aquele que permanecer em mim, eu permaneço nele. Se eu permaneço em Jesus, se eu estou com Jesus, eu agora não vivo mais por mim mesmo. Esse mesmo João 15 diz que sem ele, nada poderemos fazer. Dá um chocolate a quem continuar as coisas aqui na igreja agora.
sem Ele nada poderemos fazer. Significa que eu não levo a vida no meu braço. Eu não levo a vida por mim mesmo. Eu levo a vida consultando aquele, alinhado com aquilo que Deus tem para mim. Em alinhamento com isso, veja o que Paulo diz aos Romanos aqui nesse texto que nós lemos, um texto maior que diz, quem vive, versículo 5, quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte. A mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Nem pode fazê-lo, porque não anda com Deus, não está alinhada com Deus. Carne aqui, falou muito de carne, né? É bom que a gente saia desse churrasco aqui, porque não é carne, você sabe que carne aqui são os impulsos pecaminosos, os impulsos de uma vida longe de Deus, o impulso pessoal, o impulso, aquilo que eu faço por mim mesmo. Entretanto, vocês estão sob domínio, não estão sob domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, se você já foi resgatado, ele habita em você. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, olha aí, esse não pertence a Cristo. Ainda que ele diga, ainda que ela diga, ainda que eu diga, eu pertenço, mas se eu não tenho o Espírito de Cristo, se eu não fui resgatado, se eu não fui liberto, eu não tenho. E aí como eu posso viver por Ele, com Ele? Não vou viver. Mais uma vez, qual é a razão de nós sermos povo de Deus? Porque não vivemos mais por nós mesmos, e sim por tudo aquilo que o Espírito de Deus colocar em nossas vidas. Colocar como missão, colocar como propósito, e por aí vai. Esse capítulo de Romanos que nós lemos, ele vai falar 19 vezes contada a palavra Espírito Santo, a expressão Espírito Santo. Praticamente todas elas mostrando que nós devemos ter uma dependência do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem nos convence, segundo o próprio Paulo aos Romanos, quem nos convence do pecado, do juízo e da morte. Se eu tenho dependência dele, eu escuto o que ele me diz para viver e para fazer aquilo que ele deseja. Mais uma vez, eu não vivo mais pelo meu braço, pela minha força. O tema principal, e preste bem atenção nisso, é a segurança que cada cristão tem, que vem da dependência do Espírito. E nesse verso fica muito claro que somos filhos de Deus, povo de Deus, somos cristãos, posse dele. Ele diz posse exclusiva de Deus. Então isso é o que fica claro lá no íntimo, que sou parte dessa família de Deus. Eu vivo e permaneço nele. Paulo aos Colossenses, aos Efésios diz, vocês não são mais estrangeiros, forasteiros. Vocês que estão em Cristo agora, vocês são parte da família de Deus. E nessa mesma obra primorosa, ele vai colocar que nada pode nos separar do amor de Deus. Quando ele diz no começo, portanto já não há condenação, lá na frente ele vai dizer diferente. Nós somos cristãos quando nós permanecemos, vivemos, afirmamos, testemunhamos, ousamos por ele. E não porque eu estudei no colégio cristão, não porque eu mesmo me decidi por Cristo. Eu posso ter me decidido por Cristo e ter abandonado ele. E ter abandonado os seus valores, abandonado os seus pressupostos. Eu posso ter um dia me decidido e mesmo assim eu não estar vivendo com ele. E assim eu não sou povo de Deus. Chegamos a esse ponto quando podemos dizer, como Paulo disse, eu considero tudo, Filipenses 3,7, como perda para ganhar a Cristo. Então pense comigo, como eu estou vivendo essa minha vida que eu considero cristã. Eu vivo no braço por mim mesmo ou eu vivo no Espírito? Eu vou ajudar você aqui. A diferença é que quando você vive por você mesmo, você carrega um fardo. Essa imagem de você levando um peso. A sua vida cristã é um peso. É um
peso que você carrega constantemente, que você empurra com todas as suas forças, e a cada dia você às vezes avança um tantinho, e você volta tantos outros, porque você não consegue levar aquilo, você vai pegando esse peso absurdo. Isso não é o que nós chamamos de minha vida cristã. Porque nós temos o Espírito Santo de Deus, nós vivemos com Ele, nós estamos com Ele, Ele está ao nosso lado, é o Paráclitos, é quem está aqui do meu lado, Ele está me orientando, Ele está me dizendo como eu devo viver, e a vida cristã não vai ser esse peso para mim, absolutamente. Eu não posso e eu não quero viver assim. Viva pelo Espírito, entregue o seu fardo a Jesus, e Ele vai transformar em leveza. Mateus 11:30 diz: o meu fardo é leve, meu jugo é suave, meu fardo é leve. Ninguém pode sair por aí dizendo, não, a vida cristã é um peso. Se é um peso, tem alguma coisa errada. É um desafio, mas não é um peso. É um desafio porque nós estamos andando na contramão da história. Onde nós vamos com os valores cristãos, há um mundo que está vindo contra nós com contravalores. Mas não é um peso, é um desafio. A vida cristã será sempre um desafio. Quem é povo de Deus tem problemas? Hoje de manhã eu perguntei assim, quem é povo de Deus tem problemas? Aí tinha uma criancinha lá atrás. Ela disse, tem não. E eu não dei nenhum chocolate a ele para ele me ajudar. Ele somente disse, tem não. Eu apenas acrescentei, esse é o pensamento infantil. Esse é um pensamento de uma criança. Nós não somos crianças. Nós sabemos que o povo de Deus tem problema. Nós sabemos que o povo de Deus tem desafios. Nós sabemos que o povo de Deus tem lutas. Mas nós sabemos que o povo de Deus tem um Deus maior do que tudo isso, que luta com Ele e por Ele. Que luta comigo e por mim. Esse é o povo de Deus que se posiciona, que tem opinião e segue na direção daquilo que Deus designou. O povo de Deus segue a Deus e segue a palavra de Deus. O povo de Deus paga o preço do compromisso. O povo de Deus vive na dependência do que Ele diz. Essa é uma questão fechada, nós não abrimos mão disso. Seu levantar, o seu deitar deve estar na dependência de Deus. E se você for com cuidado olhar os ganhos do povo de Deus aqui em Romanos, eles começam da seguinte forma. Começa como disse esse versículo 1 desse Romanos 8, dizendo nenhuma condenação há. Versículo 1. Mas lá no versículo 39 desse mesmo capítulo vai dizer, não há nenhuma separação. Não há nada que possa separar você do amor de Deus. Não há nada que possa me separar, nem altura, nem profundidade, nada, nem o mundo por vir, nada neste mundo pode separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Em um mundo onde a palavra dependência é vista como algo distante de ser uma virtude, não é verdade? A palavra dependência é vista como algo muito distante de ser uma virtude. Você quando coloca hoje, nesses dias, que você depende de alguma coisa, de alguém, de alguma forma, você já é visto com olhos travados. E alguém vai dizer, eu não dependo de ninguém. Porque dependência não é uma virtude. Enquanto que para um cristão, depender de Deus é a sua grande virtude. Depender de Deus é o seu grande avanço. É quando Ele vai firmar as suas colunas. Se você se entende como parte dessa família do povo de Deus, você deve entender que a sua vida será dependente daquilo que Deus já disse na palavra. Veja o que Tiago disse. Tiago disse uma coisa muito interessante. Tiago disse assim, ouçam agora, vocês que dizem, nós que dizemos, hoje ou amanhã, iremos para essa ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios, ganharemos o quê? Dinheiro. Parece que está sendo escrito hoje. Ganhar dinheiro, vou para ali, vou viajar, vou fazer tudo. Aí Tiago complementa assim, diz, vocês nem sabem
o que acontecerá amanhã? O que é a sua vida? Ele pergunta. A vida, diz o nosso irmão Tiago, é como uma neblina que aparece um pouco e logo se dissipa. Ao invés disso, ele dá a sugestão. Vocês deveriam dizer, se o Senhor quiser, primeiro viveremos e faremos isso ou aquilo. Mas hoje, esse tipo de dependência não dá ibope. Esse tipo de postura não dá ibope. A altivez, o orgulho, e dizer eu faço, eu desfaço. Mas não é do povo de Deus. O povo de Deus diz assim, se o Senhor quiser. E não diz como uma retórica vazia que se diz hoje, que o sinônimo de se Deus quiser é tomara. Não. É se Deus quiser mesmo, que eu estou na dependência dEle. Escuta isso aí, se você quiser gravar, grave. A independência, filho, é filha do Éden. E a dependência é filha da cruz. A questão é qual delas você quer implementar na sua vida. Essa é a questão. Qual delas você quer implementar na sua vida? Quer ser mesmo do povo de Deus? Traga a dependência para perto de você. Por fim, eu tenho mais uma observação. Por que é que nós somos chamados povo de Deus? Ou porque somos povo de Deus? Ou como somos? Porque somos guiados pelo Espírito Santo. E entenda bem a diferença. Você pode não viver por você mesmo mais, mas pode não ser guiado pelo Espírito Santo. Você pode dizer que não vive mais por si mesmo, mas você vive pelos orixás, você vive pelas cartomantes, você vive pelos horóscopos, você vive pelos amigos, pela palavra do outro, pela onda, pelo que disser. Você pode viver por muitas coisas. Mas o povo de Deus vive guiado pelo Espírito Santo. É isso que o texto nos ensinou aqui hoje. Veja essa sequência como ela descreve. Com naturalidade. Eu sou liberto, agora eu passo a viver na dependência, e para viver na dependência eu tenho que perguntar, para onde eu vou? Que direção eu tomo? Que passo eu dou agora? Estando na dependência, eu preciso agora de direção para fazer essa dependência valer e seguir por onde Jesus quer que eu siga. Para isso eu preciso de discernimento. Não há como. É isso que vem me ajudar a trilhar, sendo guiado pelo Espírito de Deus. Veja se não é isso que o apóstolo diz no versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Isso é o que o texto vai dizer. E você vai ler quando for colocado aí na tela. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize, para novamente ter medo, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Agora o DNA está aqui. É a comunhão com o Espírito Santo, com as palavras do próprio Senhor. Quando isso se encaixa na minha vida, ganha verdade na minha vida, eu atesto que eu sou do povo de Deus. Por onde eu ando? Por onde o Espírito Santo me guiar. Especialmente nesses dias, que tantas vozes falam hoje. Tantas vozes nesse mundo, tantas vozes gritam a você, nos seus ouvidos. E a gente vai escutar o quê? Porque nesse tempo tem muitas vozes por aí. Para onde ir? Como ir? Falei aqui a semana passada, eu falei para a juventude, eu falei que nós só podemos ir quando nós temos o GPS. Que o GPS é o guia para a salvação. É o guia para a salvação. O GPS, salvação de quem está perdido, qual é? É o GPS. É o Waze. Porque você se coloca agora nessa situação. Você chega num avião lá no Rio de Janeiro, você desce ali, não conhece a cidade, mas como você é enxerido, você já está
desceu ali, já está falando com sotaque carioca, você está maneiro, não sei o quê. Táxi, né? Está maneiro, táxi, maneiro. Aí você já está ali dentro, pega um carro, aluga um carro e vai. Aí você vai para ali, está você e sua esposa. Aí você, é por aqui. Ela diz, não, é por ali. Você, não, é por aqui, eu tenho certeza. E você insiste. Daqui a pouco você entra dentro de uma comunidade daquela, você está perdido. Daqui a pouco você começa a escutar tiro, tem um bloqueio na frente, vão tomar seu carro. Você está desesperado, não sabe o que fazer, está no caos. Aí você, de repente, vê um lugar lá que você aperta um botão e aparece uma tela e pergunta, aonde nós vamos? Para onde você quer ir? Eu não tinha visto isso aqui, eu quero ir para Copacabana. E pá, lá o cara tira você daquela bocada, você entra de novo numa estrada melhor e você chega no seu destino são e salvo, porque você tinha o guia para a salvação. Antes você estava enxerido, você estava tentando ir por você mesmo, você estava se achando o máximo, não, eu posso, você estava indo no braço, não, eu sei, eu vou fazer isso porque eu conheço, eu sou, modéstia à parte, eu sei fazer isso. Você estava nessa dimensão, de repente você agora está na dimensão de Deus, tem um GPS, o guia, que é o Espírito Santo que vai dizer a você para onde você ir, como você vai. Nesses dias, gente, nós estamos vivendo, há tantas direções, há tantas vozes que estão insistentemente nos nossos ouvidos. Mas dissemos a semana passada aqui, como o profeta Isaías disse, quando você estiver na direção, escute aquela voz que vem detrás de você e siga ela. E às vezes essa voz, no meu caso é Valéria, que está do meu lado dizendo, vá por ali, e eu não vou, eu não sigo, eu não obedeço ela, e termino entrando no lugar errado. Mas é a voz de Deus que está junto de você, que o profeta diz, olha o que o profeta diz, os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo, esse é o caminho, ande nele, sem desviar, nem para a direita, nem para a esquerda, siga esse caminho, esse é o caminho do Senhor. Essa é a voz que vai chegar por detrás de você e dizer, vai por ela. Esse é o Espírito Santo que vai falar através da palavra de Deus na sua vida, que vai orientar o seu caminho, porque o futuro, gente, nós estamos mais uma vez vivendo num tempo de muitas vozes. Estava lendo uma reportagem da BBC Brasil, dizendo que entre as 10 principais tendências desses dias, desses tempos, entre elas está, sabe o quê? A grande tendência, o futuro incerto. O medo da incerteza do futuro é uma grande tendência. Por isso que gera uma sociedade ansiosa como nós temos. Porque não tem nenhuma certeza do futuro. Mas nós cristãos, nós temos uma certeza. Por isso que somos povo de Deus. Por isso que somos cristãos. Porque temos uma certeza absoluta do futuro. Uma outra tendência, ele diz que são jovens desiludidos. Mais da metade da população jovem até 25 anos na Europa, segundo o Eurostat, que é o instituto que trata disso, está desempregada, está desocupada. Isso gera o quê? Gera marginalização. Pessoas em movimento com essas imigrações, com essas migrações todas. Mundo conectado da maneira que está. Essas são tendências desse mundo, que nós, se escutarmos essas vozes o tempo todo, se não estivermos atentos àquilo que Deus está nos dizendo, que a voz, o sussurro do vento suave de Deus está nos dando, se nós não estivermos firmes nisso, nós vamos entrar, de fato, numa dessas bocadas da vida. Essa é a diferença de quem é cristão, que tem uma voz lhe dizendo, vá por aqui. Quando você ouvir essa voz, siga. Confronte com a palavra e siga. Nós somos povo de Deus. Porque, em primeiro lugar, segundo o que o apóstolo nos ensinou hoje, nós fomos libertos por Jesus. Eu preciso entregar minha vida a Jesus Cristo. Ser liberto por Ele. Daquilo que, segundo ele disse aqui, nos escravizava com medo. Eu fui liberto. Agora eu não vivo mais por mim mesmo. Você não vive mais por você mesmo. Esses são sinais do povo de Deus. E depois disso você começa a ser guiado ou guiada pelo Espírito de Deus. Comunhão com Deus, leitura da palavra, uma vida de oração, devocionais. Você começa a ouvir a voz de Deus com muito mais facilidade. Você começa a entender o sotaque de Jesus.
E aí você é guiado pelo Espírito Santo. Eu tenho uma proposta para fazer para você agora. Se você é como eu, você deve ter um smartphone aí junto de você. E se você é como muitos, você deve ter uma conta no Facebook, ou deve ter uma conta no Instagram, ou deve ter uma conta no Twitter, ou deve ter uma conta em todas essas juntas e outras mais. E eu tenho uma proposta para você. Declare que você é povo de Deus. Coloca essa frase aqui, ó. Porque nós somos povo de Deus por causa disso. Ó. Coloca essa frase aqui, ó. Sou povo de Deus. Sou, com letra bem maiúscula. Eu vou colocar aqui, não estou brincando não. Viu? Sou povo de Deus. Está vendo? Coloca aí no seu, agora. Você não coloca tanta coisa, né? Por que não coloca isso? Aí coloca assim, ó, hashtag somos cristãos. Aí bota outra hashtag. Bota assim, ó, somos pais. E publica. Só isso. Diz para todo mundo quem você é, quem lhe resgatou. Diz para todo mundo como você vive e quem guia a sua direção, a direção da sua vida. Que aí você vai poder dizer em letras garrafais: somos povo de Deus. Amém? Que tal se nós orarmos agora? Pai querido, obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu amor, pela tua misericórdia. Obrigado pela tua graça que nos envolve dessa maneira. Obrigado porque nós somos o teu povo. Nos ajude, a uma vez libertos, não vivermos por nós mesmos e sermos guiados por ti. No nome de Jesus. Amém.